Liga Alguém Disse Livros e sou parceira da Cevai. A Cevai é um evento online gratuito de autores independentes. Esse ano, ela irá acontecer entre os dias 1º a 10 de outubro. Esse evento busca aproximar leitores dos autores independentes através de lives, podcast e bate-papo. Convido a todos a se inscrever no site da Cevai, que é o www.cevai.com.br, e seguir também o Instagram da Cevai, que é o @CevaiOficial. Hoje a gente vai falar sobre gêneros literários e vou contar com a participação dos autores da Roberta Souza, Ronaldo Santana, a Cris Ávila e a Priscila Veiga. Sejam muito bem-vindos. Agora eu peço que cada um se apresente e fale um pouquinho sobre você. Olá, meu nome é Roberta de Souza, eu sou jornalista e escritora, trabalho no mercado editorial há alguns anos, comando a Gaia Comunicação também há alguns anos. Os anos são irrelevantes nessa hora, né, gente? Eu tenho 4 livros publicados, escrevo desde 2010, na verdade eu publico desde 2010, escrevo um pouquinho antes disso. Todos os meus livros estão na Amazon e em formato físico. Tenho 4 livros solos, uma biografia, participei de 10 antologias, coorganizei 5 delas, participei de 3 coletâneas e organizei 2 delas. E é isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Olá, obrigado pelo convite. Eu sou Ronaldo Santana, sou escritor de fantasia. Eu comecei, na verdade, a minha carreira editorial como ilustrador. Sou ilustrador até hoje, faço ilustrações para livros infantis e juvenis. E também sou animador, trabalho no mercado de animação já, não vou dizer os anos, não importa agora. Quando a gente fica velho, a gente reduz certas informações. Mas eu já fiz alguns longas-metragens, como Turma da Mônica, Aventura no Tempo, Xuxa e Guto contra os Monstros do Espaço. Também animei na série de TV Meu Amigãozão, para o Discovery Kids, e dirigi a série de TV Amazon, Guerreiros da Amazônia, para a TV Escola. E em 2016 eu publiquei o meu primeiro livro do gênero, que é fantasia urbana, Luana, a Filha da Lua, e tenho trabalhado com esse título desde então. É uma quadrilogia, já publiquei 3 livros, e é isso aí. Sou Cris Ávila, escritora. Nas redes sociais você vai me encontrar assim também. Possuo 2 livros, né, de poesia. Meu gênero é para esse lado, atualmente. E escrevo desde sempre, mas foi em 2017 que eu criei meu e-book. Desse e-book de poesia eu transformei em 2 livros, que são meus livros físicos, né? Você, Poema Delícias do Cotidiano e Temperos Poéticos. Hoje eu estou me aventurando também em contos, a romance, livro infantil. Faz parte, né, a gente caminhar por esse lado. Também tem um projeto chamado Dando Vozes, que é um convite a todos os artistas e todos aqueles que têm um diferencial. Eu sou a Priscila Veiga, eu comecei a escrever em 2018, meu primeiro livro. Ele originalmente era uma fanfic, e eu vi que eu podia publicar ele, adaptei, publiquei na Amazon, e daí ele deu origem a uma série. Atualmente eu tenho alguns títulos na Amazon, eu meio que perdi as contas por aqui, né? Eu estava fazendo as contas esses dias, eu escrevi uns 12 enredos por aí, entre livros, spin-off, contos, e por aí vai, dá umas 12 histórias contadas, e tem muita coisa para contar ainda. E eu espero ainda muita coisa boa na Cevai. Mais um ano aqui. Na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles realizou a primeira classificação dos gêneros literários em lírico, épico e dramático. Anos depois, o gênero épico passou a ser denominado como narrativo. Gênero lírico inclui textos poéticos de caráter sentimental, revelando as emoções do poeta, normalmente conhecido como sonetos. Gênero narrativo narra uma história, com um personagem situado em um tempo ou espaço, e o exemplo é o romance. E o gênero dramático reúne textos teatrais para serem encenados. Um exemplo é a comédia.
cada um de vocês escreve um gênero diferente, alguns até mais de um. Então, eu quero que cada um fale um pouquinho do seu gênero. Eu escrevo contos cotidianos mais voltados para comédia, né? Comecei com poesias e crônicas, mas o Meninas de 30 foi o meu carro-chefe durante um bom tempo. E escrevi também uma biografia de Umbanda, né? Que não tem nada a ver com isso, mas é a minha religião, é um outro projeto. E agora, esse ano de 2021, eu me encantei com o gênero hot, né? E o drama. Porque se é pra gente pensar fora da caixinha, a gente vai pensar com tudo, né? Um dedinho só nó, a gente enfia logo a mão inteira. Então, eu escrevi uma história que, na verdade, é mais drama do que hot. O hot veio para aliviar a história, que a história ela é bem, tem uma carga emocional muito grande, porque como eu gosto de falar sobre o cotidiano, o dia a dia, sobre as verdades, né? Eu não gosto de fantasia. Eu costumo dizer que a minha pegada é essa, de falar sobre a vida real. Eu trouxe um pouco dessa experiência para esse livro, né? Então, o Hot ele veio como um escape bem bacana e eu fiquei muito feliz com essa experiência. Estou gostando bastante, já participei de algumas antologias também com esse mote, né, de hot. Tá ficando bacana, tá ficando gostoso. Eu tô feliz, tô achando legal, tô achando bacana. Eu já comecei direto no hot, e os meus livros, eles passeiam um pouco pelo dark, que ele tem uma carga um pouco mais pesada. Ele passeia um pouquinho pelo dark, abordando uns assuntos um pouco mais polêmicos, mais pesados. E aí, os últimos livros, eu fui para uma pegada mais leve, mais para comédia, mais para um livro mais fofinho, mais leve. Eu sempre passeando entre um gênero e outro, né? Um romance mais leve, mais suave. E os últimos foram numa pegada de comédia. E ainda tem um projeto que eu tô querendo escrever um livro que é mais infantil. A poesia, para mim, é como se fosse um livro aberto, né? E aí eu tem possibilidade de escrever sobre tudo. Tem o drama, tem biografia, tem a narrativa. Então, realmente, eu passeio por aí, né? E esse livro, Você é Poema Delícia do Cotidiano, foi meu primeiro livro, no caso físico, e eu trabalhei assim, eu tinha muita carga emocional, né? Até por ser o primeiro filho, que a gente diz. Eu me lembro que quando eu fui fazer uma propaganda dele, eu peguei uma ultrassonografia lá, uma foto, alguma coisa assim, coloquei o livro dentro. Eu falei assim, esse é meu filho. A Priscila veio trazer esse hot, e tem no segundo livro, que tem Temperos Poéticos, tem uma pitadinha de alguma coisa assim também que insinua você entender, né, que pode ficar aberto para novas construções. E eu tenho alguns poemas bem mais picantes que aí já estão guardados ali, que pode ser uma outra oportunidade. Então, nós, como escritores, a criação fica muito aflorada. Então, vai um pouquinho ali, um pouquinho ali, cá, e dentro desses livros mesmo, desses dois livros, né, que é a continuação um do outro, tem também a poesia que é para criança, que eu vou trabalhar futuramente para fazer um livro infantil. Então, quer dizer, a gente passeia esse universo que é fantástico. Eu participo também de várias antologias, também estou organizando, futuramente teremos uma antologia também do Dando Vozes, e a pegada de todas as pessoas que vêm é muito interessante, porque esse trabalho do Dando Vozes faz com que as pessoas que trabalharam comigo, né, já convidei vários, que escrevem fantasia, escrevem qualquer outro gênero, eu falo assim, você não gostaria de fazer uma poesia? Aí a pessoa, nossa, nunca pensei, aí vamos trabalhar, aí quer dizer, entra para a poesia, instiga, faz um convite, né, para isso, assim como a Priscila, você está trazendo, né, Roberta, falou do hot, aí falou também, vamos dizer que dentro disso aí seria um romance para esse lado. Também tem, dentro do próprio poema, da poesia, se você fizer uma poesia maior um pouco, parece que você está escrevendo um romance ali, né? Uma coisa hot. Então, você passa tudo dentro. No meu caso, é assim, eu entrei no mercado, como eu falei, como ilustrador de livros infantis, né? Então, assim, eu estou inserido no mercado editorial
exatamente por conta desse público mais infantil. E o juvenil também, o Guerreiros da Amazônia, ele é um livro de aventura, com super-heróis. Então, assim, eu entrei no mercado editorial primeiro com esse público. Então, quando eu decidi publicar o meu primeiro livro, eu preferi não fugir demais desse público com o qual eu já estava trabalhando, porque eu tenho outros gêneros que eu escrevo. Eu gosto de histórias policiais, gosto de histórias de terror, de mistério, suspense. Mas, quando eu criei a Luana, eu apostei na fantasia urbana exatamente porque eu queria trabalhar com uma protagonista que era de 12 anos, então o meu público-alvo também acaba ficando mais ou menos nessa faixa de idade. Eu tenho leitores a partir dos 9 anos e vai até para cima, não tem limite, né? Eu tenho leitores adultos, não tem problema, porque eu também acredito muito nessa questão de que, sim, você faz a literatura voltada para um público, mas a boa literatura, ela consegue conversar com qualquer público em várias camadas, né? Então, no meu caso, do livro da Luana, que eu trabalho com fantasia urbana, e eu digo isso porque a fantasia ela tem vários subgêneros, né? O que o pessoal fala de alta fantasia são esses do estilo do Tolkien, em que você vai criar mundos imaginários, mundos fantásticos, né? Normalmente são histórias épicas. E a fantasia urbana, ela se assemelha muito com o realismo fantástico do Borges, por exemplo, aqui na América Latina, né, que é um gênero que eu gosto muito, que é quando você está ali dentro desse ambiente urbano, cotidiano, mas você coloca um elemento fantástico que faz toda a diferença. Eu, além de pegar o folclore nacional, eu também misturo um pouco com a Wicca, que é uma religião neopagã que remete à bruxaria, né? Só que aí, quando eu trago uma história de bruxaria, Wicca, mas os meus personagens são cariocas, eu penso, poxa, eu acho que eu posso trazer um pouco dessa nossa ancestralidade indígena e trabalhar essa magia, né, essa energia brasileira dentro da minha história. E assim eu construí essa minha primeira série, que são 4 livros, e essa história ela é ligada às faces da Lua. Então, são 4 livros, porque cada livro é ligado a uma delas. Então, o primeiro livro é a Lua Nova, o segundo é a Lua Crescente, o terceiro será a Lua Cheia, e o quarto a Minguante, aí eu encerro a história. Então, eu gosto de trabalhar também com essa questão mítica, né? Mas, ao mesmo tempo, com personagens contemporâneos. Então, os meus personagens vão no shopping, vai para a escola e tem essa vida ordinária que a gente tem, com a qual as pessoas podem se identificar, e com esses elementos extraordinários. Então, e aquele negócio, não tem como você escrever alguma coisa sem puxar da sua própria experiência. Então, alguma coisa minha sempre está lá, camuflado e, ao mesmo tempo, distribuído por todos os personagens. Eu não tenho um alter ego nas minhas histórias. Eu tenho vários fragmentos de mim em cada um deles, né? E eu gosto muito de trabalhar histórias baseadas em personagens. Incrível, né? Saber um pouquinho de cada um, dos que escrevem. Confesso que eu preciso ler mais. Ainda não me aventurei pelo fantasia. Leio pouco poesia, mas o hot, confesso que ultimamente é muito difícil, né? Romance, não tem um hot. Mas assim, falando sobre os gêneros, qual que vocês acham que é a maior diferença entre eles? No final das contas, eu acho que não tem muita, porque eles conversam bem entre si, né? Não tem... Até porque, por exemplo, eu acho que por exemplo, essa questão do hot me incomoda muito, porque colocam a gente num cercadinho que às vezes é ingrato. Por exemplo, a minha história, né? O livro que eu lancei, que está em pré-venda agora, que eu lancei o e-book em julho, ele está em pré-venda físico, é um drama, é uma história que fala sobre misoginia, fala sobre drogas, fala sobre a massa que exalta e que derruba na mesma violência, na mesma rapidez, fala sobre questões sociais muito importantes, sobre o papel da mulher na sociedade, né? O que o homem pode e a mulher não pode, enfim.
E o hot está ali, tá? Eu tenho que dizer que é hot porque contém cenas de sexo, ponto. Só que ele me trava num cercadinho por conta disso. O resto acaba ficando de lado. Quer dizer, tantas questões importantes que eu trago na história, tantas questões que trazem discussões, que trouxeram discussões importantíssimas e super legais dentro dos grupos que leram o livro e que fizeram, né, os movimentos em relação ao livro, eles acabam ficando de lado porque eu tenho que apresentar o meu livro como hot. Aí entra naquela questão, o seu livro ele trata de assuntos muito importantes. E aí, por exemplo, o último livro da minha série, ele trata de tráfico humano, violência contra a mulher, tráfico para exploração sexual, que são assuntos que, quer queira, quer não, são atuais, acontece hoje em dia. Exploração sexual da mulher, ele acontece para você mandar a mulher lá para fora, lá para um país da Europa, para explorar sexualmente ela, onde ela não fala a língua dela, não pode ter ajuda da família, do país, de nada. Isso acontece. E é um assunto que precisa ser abordado. Essa questão do rótulo, ela é interessante porque, assim, não tem como... Se você não rotula, né, fica difícil para a pessoa saber o que tem sem ler, né? Ou seja, só por uma capa ou por uma sinopse, né? Então, você acaba, inevitavelmente, tendo que rotular. Porque, por exemplo, você deu o exemplo desse tráfico de mulheres. Eu já li um livro sobre tráfico de mulheres, mas ele era um livro jornalístico. Então, ou seja, o jornalista se infiltrou dentro desse mundo e fez as entrevistas com as garotas, e ele trouxe isso sem falar, ou seja, o cara falou de tráfico humano, de prostituição, sem descrever nenhuma única cena de sexo. Então, assim, não é bem o tema em não, sim. Né? E sim o apelo o enfoque que você acaba dando maior na história. Se a gente coloca na Amazon como erótico, no ranking a gente não aparece. Não entra no ranking da Amazon. Mas então, é questão de mercado. Então, não é necessariamente uma questão do que você está escrevendo, e sim uma questão de ranking dentro da Amazon, a forma como você está trabalhando o marketing do livro. Porque histórias adultas são histórias adultas, né? Então, assim, não necessariamente porque tem uma cena de sexo num livro que ele se torna hot, a menos que você trabalhe um marketing dessa maneira. E esse marketing, ele tem a ver com a identidade visual que você escolhe, o marketing mesmo, né? Como é que você faz uma capa do livro, o título do livro, e o próprio sinopse que você coloca lá. Agora, se a Amazon favorece algum gênero em especial, é algo a ser discutido, né? Mas, assim, se você você não é uma escritora de hot, então eu não vejo por que você deveria categorizá-lo assim, se é um problema, né? Se ele virou um estigma para a coisa. Luana, você perguntou das dificuldades, né? Qual seria o gênero, qual a dificuldade do gênero. Eu teria dificuldade para escrever fantasia e terror, mas teria porque nunca tentei. Eu acho que a gente precisa tentar para poder saber, né? Se a gente consegue Sim. ou não. Mas eu teria, eu hoje me distancio muito disso, né? De terror e fantasia. Mas o que eu não escreveria de jeito nenhum é assassinato, morte, sangue, porque é uma coisa que não me agrada. Não é nem dificuldade, porque não me agrada. Pegando o gancho aí da Roberta, eu também acho que essa parte de morte, né? Até porque pessoalmente a gente tem um certo receio, né, em mexer nisso. E eu acho que o autor, o escritor, ele tem um grande desenvolvimento também nessa sua escrita, e aí você tem que ver. Mas eu também acho que não escreveria. E voltando aí à fala, né, dos colegas, quando eu lancei o meu primeiro livro, depois do segundo, sempre tem alguém que lê, né, dá umas opiniões, e são, assim, fantásticas. E eu tinha lá dentro do segundo livro algumas poesias bem picantes. E aí eu fui orientada na época, até porque eu queria fazer depois outro trabalho, né? Olha, se você manter esse livro aí dessa forma,
você pode afastar, porque eu estava pretendendo escrever logo em seguida um livro infantil. E a gente trabalha na área de educação, e aí a pessoa pega o seu primeiro livro, e depois pega o seu segundo livro, e depois vai pegar o terceiro, aí, poxa, aquela pessoa ali, ela está trabalhando muito por esse lado. Mas acontece que aí tem que ter muito discernimento, porque a pessoa vai pegar a contracapa e vai ler o que tem dentro. Mas eu fui por essa vibe. Eu coloquei algumas coisas no segundo livro, uma pegada assim mais sensual, para poder imaginar da pessoa ir caminhando, e deixei de lado e peguei as outras e está até aqui, mas tá interessante, porque futuramente eu posso lançar desse jeito. Mas na época, quer dizer, a visão de uma editora colocou sobre isso, até porque eu falei que logo em seguida eu queria caminhar para o infantil. E aí, o que acontece? Aí você fica, né, nessa balança. É isso mesmo? Estou entrando no mercado agora para esse lado, vou pegar a sua opinião. E aí você vai contrabalanceando. Aí eu pergunto aqui essas informações que o Ronaldo trouxe, vocês também trouxeram, e eu acho que você tem que pegar a capa, né, a contracapa, e ler ali. E se for diferente, você vai lá e conversa com o autor. A gente não gosta que a pessoa converse conosco. Conversa, troca uma ideia. Olha, eu acho que não foi por aí, ou é. Então, é assim que as pessoas vão lendo nossas poesias também. E eu acho que todo mundo tem o direito, né, de opinar, de ser, e eu acho que também tem esse lado. Se eu tenho que realmente fazer essa seleção. Se aquele lá é o grupo Hot, aquele ali é fantasia, porque tem leitores só para isso, só para Hot, só para fantasia, tem que só para poesia. Mas, claro, que nós estamos fazendo aqui agora, estamos fazendo um entrelaçamento, né? Fantasia conversando com Hot, um está conversando com o outro. E isso é interessante, acho que as pessoas têm que estar abertas para isso. Mas, assim, voltando lá, falando com o Ana, eu não escreveria essa parte de terror, nem que fosse um romance, que lá tivesse alguma coisa. Não escreveria. Eu acho que terror também eu não escreveria, pelo menos não por enquanto. Não digo que nunca escreveria terror, porque eu aprendi a nunca dizer nunca. Porque no começo eu falava que eu nunca escreveria dark. Aí eu falava que nunca escreveria hot. Aí os meus livros começaram a passear pelo dark, eu comecei a falar assim, ué, o que tá acontecendo aqui? Meu livro tá começando a ficar meio forte, meio pesado. Eu falei, bom, então, eu acho que eu tô engolindo, eu tô no cuspir pro alto, tá caindo na testa, né? Então, nunca digo nunca. Então, eu não vou dizer que eu nunca escreveria terror. Então, agora, neste momento, eu tenho medo de escrever terror. Eu acho que se eu for começar a escrever terror, eu vou ter uma imersão tão forte que eu não vou dormir à noite. Então, eu prefiro não arriscar. Mas um suspense, um romance policial, talvez dê para encarar. Eu não consigo escrever alguma coisa pela qual eu não tenha tido alguma experiência, tá? Então, assim, essa que é a questão. Eu gosto de... Existem, como todo mundo, todos os escritores, ele escolhe um gênero por afinidade, né? Não é à toa que você escreve hot, ou romance, ou poesia. Eu não escrevo poesia, não é porque... Está convidado. Não é porque o gênero não seja bom ou ruim, é porque eu não sei me expressar poeticamente, né? Então, eu me expresso de outras formas. Eu sou um cara que me expressa pela prosa, eu me expresso através dos desenhos, através dos quadrinhos, inclusive. Então, assim, eu tenho uma outra vertente, mas eu não tenho restrições, não. É só... A minha restrição é aquilo que eu consigo fazer bem, né? Se eu não vou fazer bem, se no fim das contas o que eu vou estar escrevendo não está trazendo nenhuma novidade para os leitores, é só uma cópia barata de alguma coisa que eu já vi antes, então não vale a pena fazer, né? Quando falou aí sobre não escreveria terror, eu achei isso interessante porque me lembrou uma escritora que eu entrevistei um tempo atrás, que foi a Rosamund Strauss, que ela é uma escritora de vários gêneros, inclusive, um deles é terror, mas ela me falou o seguinte, ela tinha medo de histórias de terror. Ela começou a escrever histórias de terror e depois que ela escreveu vários contos de terror, ela fez uma anamnese e percebeu por que ela estava escrevendo aquelas histórias de terror, por conta da vida que ela estava levando naquele momento. O pai dela tinha falecido há pouco tempo, o companheiro dela tinha falecido também há um espaço de tempo também muito curto.
Então, assim, e aí você for ver os contos de terror dela, você percebe que existe uma constante que é o medo do abandono, né? E aí, assim, só que, ou seja, aquele momento específico dela, ela se expressou daquela forma. Quer dizer que ela, a partir de agora, vai ser uma escritora de terror? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ela é uma mesma escritora que escreveu livros infantis sobre outros assuntos, como, por exemplo, o divórcio, porque ela tinha se divorciado e sentiu a necessidade de transmitir aquilo de alguma forma para os filhos dela, né? Então, como é que eu vou explicar para os meus filhos a questão do divórcio? Então, ela, da forma artística, achou, através do livro infantil, a maneira de conseguir transmitir os sentimentos dela e, ao mesmo tempo, ajudar o filho a lidar com aquele momento. Então, assim, eu acredito muito na literatura nessa parte visceral, né? Aquilo que é verdadeiro para você enquanto escritor, né? E aí o gênero, eu vejo a questão do gênero realmente como uma questão mais de como é que você vai encaixar ele numa livraria ou numa estante, né? Ele vai estar em que parte, em que setor ele vai estar lá, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a escrever o livro da Luana, que é um livro que eu pensei, eu quero trabalhar com público juvenil, automaticamente isso me dá um norte, ou seja, eu não vou colocar cenas de sexo aqui, porque vou limitar o público, eu vou evitar palavrões, porque eu estou querendo que uma criança de 9 anos leia. Então, assim, eu acho que o gênero, comercialmente falando, ele serve para te nortear, né? Agora, se você está aqui querendo fazer só a sua expressão artística, vale qualquer coisa, literalmente. Eu já escrevi dezenas de contos e histórias que eu não publiquei porque eu não sei quem leria aquilo além de mim. Eu gosto muito daquilo ali. Só que quantas pessoas são como eu para gostar daquilo, entendeu? Ô, Ronaldo, deixa eu te contar um segredo aqui, Ronaldo. Você não sabe, mas a Roberta vai concordar com isso. Você também escreve poesia, porque a poesia, ela não se limita nessa escrita. A poesia, ela é um conto, ela é uma música, você escreveu o seu livro infantil, hot, o que for. A fantasia, desculpa, a poesia é essa expressão, né, maravilhosa de tudo, a poesia. E a parte da escrita seria o poema, né? Que aí teria toda... É a linguagem poética, né? Quem é professor... exatamente. Exato, a linguagem poética, você na escrita, aí você vai escrever um poema, se você levar para a literatura. Mas, se você for ver todo esse cabedal, né? Esse universo, tudo que você está fazendo uma troca também é a poesia, né? E a gente vai, vamos dizer assim, estamos romantizando isso tudo que a gente está falando, não, mas é mais ou menos seguindo por esse caminho, entendeu? Até a licença poética, que era exclusivo da linguagem poética mesmo, né? Como nós conhecemos, com as suas alexandrinos, os seus tercetos, sextetos, enfim, né? Até a licença poética que era trabalhada, né, nos versos, hoje em dia ela já é aberta para os romances, o que não era antigamente. Sim, verdade. Aproveitar que a gente está falando sobre a poesia, vocês acham que é possível criar personagens no gênero da poesia ou não? No ano passado, nós fizemos um podcast, aí foi o Ronaldo, a Cíntia, eu e mais uma pessoa que eu esqueci agora, e a Márcia estava conduzindo. E para entrar no podcast, esse universo aí com vários outros gêneros, eu fiquei assim, será que eu vou participar? Porque tinha essa pegada aí de dizer, dentro de uma poesia ou dentro desse conteúdo aí dos outros gêneros, como é que é o personagem? Eu já de cara já falei, claro que tem personagem, tem início, meio e fim. Pode não ter fim também, porque você pode trabalhar ali. Então, no momento que eu estou falando, por exemplo, tem uma poesia lá que fala sobre a cidade de Paraty. E aí eu falo que é uma parte autobiográfica do próprio Paraty, porque eu me encaixei ali dentro dela e convidando os turistas para a visita. E aí a gente passeou muito. Quem é vamos dizer assim, a personagem ou o personagem? A própria cidade.
E os turistas são o A, e você vai denominar isso, é o gênero esse ou aquele, né? Masculino ou feminino, pode ser. Então, você tem, sim, dentro da poesia, você pode trabalhar tudo. É como se Na fosse uma mídia. poesia, o personagem da poesia, na época do romantismo, né, era conhecido como a musa dos poetas, né? Cada poeta tinha a sua musa, tinha o seu fundo, a sua veia, né, poética. Nós temos hoje um escritor que é meu amigo pessoal, que é daqui de Maricá, que ele tem uma veia poética do romantismo absurda, que é o Altamir Costa, Muita que o coisa. livro Ele, Minha Poesia, Você, ele fez todo dedicado a uma pessoa. Então, é como se Exatamente. fosse um romance. Ele descreve um amor utópico, porque é um amor utópico dele por esta pessoa, através das poesias dele. A gente já falou um pouquinho, mas assim, na opinião de vocês acham que, como diz, né, em um texto, a gente pode transitar em vários gêneros? Acredito que sim, né? Porque a gente tem, às vezes, sei lá, às vezes, igual a gente falou do hot, às vezes a gente já tem um drama, tem um pouquinho do suspense. Você escrevendo um gênero, dá para você transitar em um livro entre vários gêneros. Dá para você escrever drama, dá para você colocar uma cena dramática, uma cena de suspense, dá para você escrever uma cena engraçada, uma cena mais pesada, mais dark, dá para você puxar mais para o hot, dá para você brincar do jeito que você quiser. Quando você está ali sentada, aqui, sentado na frente do computador, você pode deixar a imaginação fluir do jeito que você quiser, deixar o personagem te guiar para onde você quiser, para onde ele quiser, na verdade, né? A história transitar por vários gêneros é o natural, né? Quando a gente fala que a história de um gênero, sei lá, aventura, por exemplo, não quer dizer que ele não vai ter outras coisas ali dentro, né? Vai ter comédia, vai ter um pouco de romance, um pouco de drama, mas a questão é qual é a parte mais atraente da história, né? Qual é aquilo que você vai dar um maior enfoque, né, nessa história? É esse que acaba sendo considerado o gênero predominante da obra. Mas é muito comum quando, por exemplo, você fala lá do Stephen King, que é um escritor de terror, mas ao mesmo tempo ali dentro tem piada, tem drama, tem outras coisas. Mas qual é a parte predominante? É aquele clima tenso que ele constrói, né? Em que ele pode ficar dezenas, centenas de páginas sem acontecer absolutamente nenhum assassinato, não acontecer nenhuma cena de terror, mas aquele clima que te deixa tenso o tempo inteiro, aí é por isso que o cara é conhecido como o mestre do terror, entende? Então, assim, o terror não é necessariamente você ver um corpo estirado no chão, né? É exatamente todo esse sentimento que te causa enquanto você está lendo aquela história. Mas ali dentro você vai ter drama, vai ter comédia, vai ter várias coisas. Porque, assim... E também tem a veia fantástica dele, que é absurda, né? Ele, de Sim. repente, a história vai indo, de repente ele faz com que a pessoa sofra um acidente, bata com a cabeça e vira um telepata foda, que começa a movimentar e matar as pessoas por telepatia. Você fica assim, Jesus, como assim? Né? O cara é incrível, o cara é espetacular. Ao mesmo tempo, ninguém diz que é fantasia, embora tenha o elemento fantástico ali dentro constantemente. Mas qual é o predominante? É o terror. Então, essa que é a questão do gênero. Bom, vamos voltar um pouquinho agora. A gente falando do hot, a maioria dos romances tem hot, né? Então, vocês acham que todo romance é clichê? Tem que ter cena clichê? Falando dessa questão de romance, eu vou fazer uma observação aqui que foi até engraçada, porque na minha biografia de Umbanda eu romancei a história, uma história, né, sobre um ser, enfim, em sua última vida e tal, etc, etc, até chegar no caminho da Umbanda. Uma pessoa na Amazon me deu nota 2 e escreveu o seguinte comentário: tem que informar que isso é um romance, romance só ilude, ponto. Não tem como a gente conversar com o leitor, né? Então, o que eu fiz? Falei, tá bom, né? Fazer o quê? Tá lá as 2 estrelinhas.
Ainda bem que ele deu duas, né? Podia ter dado uma só. Pelo menos foi duas. Pois é. Foi bonzinho comigo. Prejuízo menor. Não é? Eu não acho que o romance seja clichê, não, porque também taxar o romance de uma coisa só que não é, né? Para mim, toda obra literária, até porque se você for estudar ao pé da letra o que significa romance, toda obra literária que contém um enredo, começo, meio e fim, é um romance, né? Aí você trabalha a história da forma como você quer. Mas toda obra literária que contém começo, meio e fim é um romance. Até a própria poesia pode ser um romance. Se contar uma história específica, numa narrativa específica, num caminho específico. Agora, quando você fala de romance clichê, você está falando de romance de banca. Aí esses são clichês. Mas é um clichê que está muito em alta. É o que o povo está consumindo. Tipo Sabrina, né? Laços de Ternura e por aí vai. Isso aí tá, ó. O povo tá amando. Romance de época. Roberta, eu entendo aí como clichê aquela coisa comum, né? Já vem acontecendo sempre, foi acontecendo, vai tendo sempre repetições. Mas tem consumidor para isso, e a gente vai levar assim, isso. E a gente tem que levar assim, muito não achando que tem os rótulos. Tira esses rótulos, né? E o clichê seria o rótulo. É muito comum, e aí vamos agora então ir para. Então agora, olha só, vou fazer o seguinte. Se existe o romance, já está batido, então agora eu vou dar vou dar intenção só para a Roberta, que ela agora está escrevendo hot, para a Priscila ir para o Ronaldo, porque tem que ser a vibe diferente. Não, acho que continuamos falando, tem espaço para todos. E aí, quando a gente faz esse comum e o senso comum, né? A gente está vendo esse senso comum, todo mundo está dizendo assim, porque é banal, mas não, a gente não tem que banalizar. Eu acho que todos têm espaço, e assim como eu vou dizer também, olha, não sei se vocês vão concordar com isso, mas a gente vem trabalhando há um tempo, quando chegar o livro digital, o livro impresso não vai ter? Olha, a gente posso dizer que na pandemia foram números incríveis de livros online, assim, super 10. Uhum. Porém, livro impresso foi um boom. Eu que estava na área da poesia, Verdade. Nossa, todos os dias tem uma antologia. Todos os dias surge um autor novo, porque a poesia ainda tem isso também. Por isso que eu vou até convidar o Ronaldo aqui. Eu não sou escritor de poesia. E a gente convida numa antologia, por exemplo, que a Roberta deve ter muito experiência nisso, ele tem aquele autor que ele já escreveu várias coisas, está guardado lá na gaveta, mas ele não tem um dinheiro para investir. Vem para uma antologia, você vai pegar um valor mais, né, um valor que você possa, vai ser distribuído esse valor para todo mundo, vai ser dividido e você vai botar o teu nome ali, quer dizer, então você já lançou um primeiro livro. E aí você vai para frente, né? Então, acho que a gente tem que ir por esse universo todo aí, tem que explorar mesmo e vamos embora. Sabe o que eu penso também em relação ao romance? A vida está muito difícil, né? Está muito dura, a realidade não está bacana, as pessoas estão sofrendo muito, então, principalmente não só em relação à vida em si, trabalho, profissão, mas em relação a relacionamentos, está muito complicado. Então, muita gente, às vezes, se espelha e se prende ali naquele navio, daquele romance lindo, maravilhoso, do homem utópico, da mulher perfeita, e vive ali no seu mundinho e fica amarradão e se apaixona e lê um, lê dois e lê mesmo, porque hoje em dia assim, eu não curto muito esse tipo de escrita. Não é porque está na moda que eu vou escrever, ponto. Porque eu gosto de escrever sobre vida real. Eu sou muito mais visceral em relação à realidade do que escrever continhos de histórias de ursinhos carinhosos, mas é a verdade. As pessoas estão sentindo necessidade do amor romântico, né, da fantasia romântica, aquela coisa bem docinha, do água com açúcar, dos anos de 1930, de 40, enfim. Né? Se você pegar os romances daquela época e os romances de hoje em dia, a diferença é a linguagem, porque o enredo é bem parecido. O clichê, na verdade, você vai ter em todos os gêneros, né? O que a gente entende como clichê, independente se é romance, se é policial, ou se é poesia, ou se é aventura, eu acho que o clichê ele traz uma zona de conforto, entendeu? Sim. Porque quando você está buscando uma coisa clichê, você não quer ser surpreendido, você quer realmente aquela coisa que você já sabe mais ou menos como é que vai ser. Tipo, eu quero uma história policial
zona de conforto. Então, o que vai ser? É o detetive particular que vai ser contratado pela viúva, e aí no meio da história... forte, gostosão. Aí no meio da história o cara vai pegar a mulher, que é a viúva, e ele vai matar todo mundo, ele vai se apaixonar por aquela mulher, vai ser traído por aquela mulher. E, assim, existe toda uma rota pré-definida do que é uma história clássica de policial, que o leitor ele quer isso. Alguns leitores querem exatamente isso, ele não quer ser Foi despedido injustamente, precisa limpar o seu nome para provar que é mocinho. Exatamente, ele quer isso. Então, tem gente para escrever isso para você. Agora, se você está aberto a alguma novidade, a uma história que está contaminada com outros gêneros e tudo mais, aí você sai do clichê, entendeu? Então, assim, eu acho que o clichê é isso, ele é a zona de conforto do leitor. Entendeu? Ele não vai ser... E, Ronaldo, eu acho que todo mundo tem esse direito aí, né? De, vamos dizer, clichê. Porque aí a gente vai falar de novo aqui. Cada um aqui escreve seu gênero, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Tem leitores para todo mundo. Então, vamos lá, aceita isso daí e toca o barco, né? Exatamente, exatamente. Bom, agora vamos falar um pouquinho da fantasia, né? Eu confesso que ainda não entrei nesse gênero literário, mas pretendo mudar isso em breve. Vocês acham que na fantasia tudo é permitido? Mas não, vamos colocar que isso vai instigar o leitor e ele vai gostar. Então, a gente volta a essa questão do clichê, né? Se você está buscando uma coisa tradicional, clichê, então não, nem tudo é permitido, entendeu? Agora, se você está disposto a novidades, então acho que sim, acho que você... Porque essa que é a questão. A fantasia... ela se subdivide em subgêneros exatamente por conta disso. Não existe o gênero fantasia para englobar um monte de coisa, né? Então, assim, se você quer uma história capa-espada de Rei Arthur ou de um mundo fantástico criado pelo Tolkien, então isso é o que o pessoal chama de alta fantasia, né? São histórias épicas, onde você tem o herói, que é aquela pessoa que vai realmente se elevar para chegar, para trazer o seu povo, ele vai se elevar como ser humano e levar essa evolução para o seu povo. Então, isso é uma questão bem da fantasia épica, né? da alta fantasia. Agora, se você está buscando uma coisa um pouco diferente, como a própria Roberta falou do King, que embora ele seja mais famoso pelo terror, mas ele também trabalha muito essa questão da fantasia, né? Então, assim, só que ele fica mais dentro de um ambiente urbano, cotidiano, então parece que não é, mas isso também é fantasia, na hora que você traz esse elemento fantástico para a história. E o elemento fantástico, ele é essa coisa que realmente não existe no nosso cotidiano. Não é simplesmente você fazer um feitiço, né? Mas a forma como você traz esse feitiço para a sua história. Porque você pode falar de uma história que fale de feitiço, magia, e ser uma história totalmente realista. Temos várias religiões que abordam essas questões mágicas, né? Mas não é só isso que vai fazer com que a história se torne fantasia. Então, exatamente, vai um pouco desse exagero, que também vem um pouco das histórias de fábula, que tem uma lição de moral, no fim das contas. Então, tudo isso a fantasia engloba, né? Essa questão de você utilizar certas metáforas para contar uma história, ou utilizar certos símbolos, né? Porque se você pegar, por exemplo, os clássicos infantis, como a Branca de Neve, Cinderela e tudo mais, eles trazem uma carga simbólica muito forte junto com eles, que hoje em dia, por exemplo, quando o pessoal ressignifica esses clássicos, eles estão ressignificando esses símbolos também, né? Então, por exemplo, quando você fala da Branca de Neve e você descreve a personagem, que ela é branca como a neve, tem os lábios vermelhos como sangue e os cabelos negros como a noite, isso, na verdade, está trazendo alguns símbolos alquímicos, ou seja, está remetendo a símbolos ocultistas e de outras, e que, ao mesmo tempo, você não fala claramente, mas está lá, de alguma forma, né? Então,
por exemplo, ainda falando dos contos infantis, que a gente chama infantis, em que originalmente de infantil tem muito pouco, né? Muitas vezes você pode encarar que todos os personagens de uma história não são de fato personagens, e sim aspectos do mesmo protagonista. Ainda na Branca de Neve, por exemplo, quem são os 7 anões? Os 7 anões não são outras pessoas, são 7 características da própria Branca de Neve que ela tem que domar em si mesma, que é a preguiça, que é a raiva e outros sentimentos, né? Então, assim, você pode tratar toda essa carga simbólica dentro das histórias. E esses clássicos que a gente traz até hoje, eles são clássicos exatamente porque a mensagem que eles trazem conseguem ultrapassar o tempo. É lógico, se você for pensar só na roupagem, né, a questão da princesa, do príncipe, isso pode ser estranho para certas culturas que não têm uma monarquia como referência, né? Mas nós também, enquanto brasileiros, nós também temos as nossas histórias poéticas, né, míticas do nosso povo, ou de vários povos indígenas, que é a maneira como as pessoas foram arrumando a forma de como é que eu vou explicar o mundo para mim e para as outras gerações. Então ele não consegue dizer isso diretamente, ele diz isso através de outras informações simbólicas. E a fantasia se alimenta muito desse tipo de coisa. Então, se você está trabalhando com essas questões simbólicas também, você está fazendo fantasia, de alguma maneira. O que vocês falariam, indicariam para o autor iniciante, ou vocês acham que a pessoa que quer começar a escrever precisa saber sobre o gênero que ele mais se identifica? Vocês têm alguma dica? Na verdade, a minha dica seria uma dica mais geral, porque eu sou de uma época que não existia e-book, não existiam tantas redes sociais, nós tínhamos no máximo um ICQzinho básico, um MSN e um Orkut depois. Me né? identifico. Os livros eram livros físicos, eram dificílimos de fazerem, eram dificílimos de pagar por eles, a qualidade era outra, o movimento era outro, os lançamentos, enfim, o mundo era completamente diferente do que é hoje. Hoje nós temos muita facilidade de publicação, nós temos muitos caminhos e veículos gratuitos para poder expor a nossa obra. Então, o que eu digo para os autores iniciantes hoje, independente dos gêneros, estude, leia, pesquise, faça curso de escrita criativa, sabe? Conheça outros escritores, leia muito, aprenda a falar e a escrever português, conheça a sua língua, sabe? Entenda sobre as questões literárias atuais, pesquise e estude sempre, porque não adianta você ter uma boa ideia e ter um texto ruim e publicar lá na Amazon achando que é o escritor foda, lindo, maravilhoso. Não é, desculpa. Tem que ter um mínimo de qualidade para ser uma pessoa bacana, para ser uma pessoa, sabe? E assim, precisa ter generosidade. Se você quiser ser lido, você precisa ler. Se você quiser ser visto, você precisa ver. A prosperidade gera prosperidade. Então, para você ser próspero, você precisa dar prosperidade ao próximo. Você precisa fazer esse movimento. Se você quer que comprem o seu livro, compre o livro do amiguinho. Com certeza o amiguinho vai comprar o seu livro quando chegar a sua vez. Mas faça esse movimento, faça o primeiro passo, sabe? Porque tem muita gente, tem. Só que, infelizmente, eu não vejo união entre os escritores nacionais atuais. Então, seria bacana que a gente conseguisse pensar de outra forma e conseguisse se organizar de uma forma mais inteligente e orgânica, para um ajudar o outro. Com certeza seria muito mais fácil. Pegando seu gancho aí, Roberta, além disso tudo que você falou, eu endosso, eu acho que a pessoa tem que se jogar. Claro, com todas essas qualidades que você trouxe. Porque se você não se descobrir em nenhum gênero, outros você irá se perceber. Né? Porque pelo que ela trouxe aqui, né, essa questão, né, como é que seria isso? Então, se você, às vezes, se descobre na poesia, depois você vai, com o tempo, porque às vezes no primeiro momento a pessoa, que nem você vai escolher uma carreira,
eu queria isso, você... Mas não tem importância, retrocede, volta, vai e volta. Claro, com qualidade. Tem gente que escreveu, de repente, um livro de um romance muito tempo atrás, mas hoje ele só escreve fantasia. Mas aquilo ali ele teve que passar por aquilo para se descobrir. Então é importante que se jogue com todas essas qualidades enumeradas que você trouxe, né? Para o escritor iniciante, eu diria para perseverar. Eu acho que perseverança no nosso meio é muito importante, principalmente quando você está começando, porque a gente sofre um pouco, principalmente no começo. Tem os obstáculos, tem tropeço, tem avaliação ruim, tem muita coisa acontece no caminho para derrubar. Então, a gente precisa perseverar e saber o que a gente quer, saber que a gente quer continuar nesse caminho e seguir em frente. E eu concordo com o que a Roberta falou, que também não adianta só ter a ideia, achar que está escrevendo um livro maravilhoso e você tem que seguir o caminho. Um dos meus escritores favoritos já disse isso, eu vou acabar usando as palavras dele, não vou citá-lo necessariamente, mas aí o conceito em si, né, que é o Charles Bukowski, que eu falo assim, mas eu sei que a pronúncia dele não é necessariamente essa. O nome dele é alemão, a maioria dos fãs dele são americanos, então cada um fala uma pronúncia diferente. E ele falava de que, assim, se você está querendo escrever um livro para ficar famoso, ou se você para conquistar mulheres ou para parecer alguém muito importante, não faça. Porque o mundo já está cheio desse tipo de gente e desse tipo de escritor. Então, só faça literatura se isso for algo que venha de dentro de você, que isso é tão forte que você não consegue evitar. Se for algo verdadeiro de você, se for algo que não cabe mais dentro do peito e precisa sair. Então, quando você escreve com verdade, com visceralidade, vale a pena. O restante, já foi dito, eu concordo, e assim, não se preocupe com o estilo, não se preocupe de copiar os seus escritores favoritos, faça tudo isso que você achar necessário, mas imprima a verdade no que você está colocando. Coloque alguma coisa aí que somente você poderia dizer ao mundo. Aí sim você está fazendo literatura. Porque, do contrário, você pode ter estilo, você pode escrever lindamente, mas é pura técnica. Técnica você aprende na escola, você aprende nos cursos, né? É muito bom você ter uma boa técnica? Claro que é. Você vai estar pegando aquela sua ideia incrível e está embalando ela com muita graça. Mas, pessoalmente, eu prefiro mais verdade do que algo lindamente escrito, sabe? Então, eu diria isso. E, assim, obviamente, escolhe o gênero com o qual você sentir maior afinidade. A coisa tem que ser muito natural. Muito natural. A menos que você queira realmente... o seu objetivo é ficar famoso e tudo mais. Aí é técnica, amigo. Bom, agora eu quero que vocês falem um pouquinho dos novos projetos e vamos convidar o pessoal para participar da Cevai, fazer um convite especial. Eu estou em pré-venda do meu romance Drama Hot Ela, né? O livro foi lançado em e-book em julho, no dia do orgasmo, e agora está em pré-venda pela editora Serpentine. Tenho muitos projetos? Tenho muitos projetos, mas nesse momento, como eu tenho 2 bebês muito pequenos, eles ficam só nos projetos mesmo porque eu não estou conseguindo chegar perto deles. Espero conseguir chegar um pouco mais adiante, mas estou participando de algumas antologias bacanas, de poesias, de contos eróticos, de contos não eróticos, enfim. Estou indo nas antologias dos amigos, que fica mais fácil de escrever histórias menores do que escrever histórias maiores, né? Então, o meu projeto principal hoje é a pré-venda do Ela, que vai até o final de outubro. E que tem, assim,
kits maravilhosos lá no site da Editora Serpentina e várias opções de compra. Tá lindo. Como eu falei, eu sou autor da Luana, a Filha da Lua, que é uma quadrilogia. Já publiquei os dois primeiros livros dessa série. E no ano passado eu publiquei o spin-off, o livro do Espelho de Irina. E eu continuo trabalhando com essa série, né? Então, claro que eu já estou trabalhando em outros títulos, mas eu só vou publicá-los depois que eu encerrar essa quadrilogia. Acho que até por uma questão de respeito aos meus fãs, né? Porque eu acho que eles vão ficar chateados se eu trazer para você um título novo. Ei, cadê o livro 3? Ei, cadê o livro 4? Mas você já está trazendo outra coisa? Então, por enquanto, eu estou vivenciando a série da Luana. E faço parte da primeira antologia Cevai 2021, que é Amor que se Fala. E eu estou nessa antologia que, inclusive, já está à disposição de todo mundo aí na Amazon. Eu estou dando mais ênfase nesse momento, posso dizer hoje, amanhã já não sei, a poesia. Então, a gente está aí nas antologias que irão sair, então a gente convida para ir nas nossas redes sociais, que a gente está sempre divulgando os trabalhos. E a gente está dando sempre ênfase aos nossos livros, né? Você é Poema Delícia do Cotidiano e Temperos Poéticos, porque a gente tem vários outros projetos aí para vir, né? Que seriam contos, livro infantil, mas está indo devagar por conta dessa coisa da pandemia, parte financeira que você tem que ter investimento, e faz parte desse contexto. Mas hoje eu quero fazer defesa, né? Defesa da poesia, dizer que o projeto continua desde sempre, desde 2017, quando eu lancei o livro. É um projeto diário, de sempre estar mostrando para as pessoas o trabalho, e a gente está sempre participando das antologias, e é isso. Nesse momento, esse projeto aí que a gente... Projeto pessoal, e tem, né, esse projeto Dando Voz, que a gente está dando sempre novas roupagens a ele, e tem o Conversa de Versos, a gente está sempre batalhando em cima do próprio projeto para ele crescer. Então, essa que é a novidade, está sempre melhorando. Bom, eu lancei a duologia Sósias, que tem 2 livros, que é a Sósia o CEO e a Sósia o Cowboy. São 2 comédias românticas. São livros que eu adorei escrever, foram desafios para mim, porque eu estava saindo de livros mais fortes, mais pesados. Então foi um alívio escrever esses livros. Foi maravilhoso escrever esses 2 livros. Assim, vocês não têm noção do peso que foi tirado de mim escrever esses 2 livros, foram presentes. E eu estou escrevendo mais um livro que eu estou abrindo o meu coração no livro. É totalmente pessoal, é profundo, e a personagem é a personagem que mais tem a ver comigo. Vai ter o temperinho do Hot, mas esse livro vai ser o livro mais pessoal que eu já escrevi. Esse é o que eu estou focada no momento, e é o meu projeto futuro, que é o que eu estou escrevendo neste momento. Bom, então, aproveitando, né? Peço que quem estiver ouvindo, não esqueça de se inscrever na Cevai. O site é www.cevai.com.br. O Instagram é @cevaiOficial. Então, sigam lá, fiquem por dentro, não percam os bate-papos. Lembrando que a nossa semana vai ser dia 1º a 10 de outubro. Vai ser incrível, como já está sendo. Tem live diariamente, então corra para conferir. A Cevai é uma ótima oportunidade para que os leitores conheçam os autores nacionais, né? Os autores que não têm tanto espaço, os autores que lutam aí para serem conhecidos. Nós temos muita gente bacana, nós temos autores nacionais incríveis, maravilhosos, que não deixam a desejar a nenhum autor de fora. Então, conheça o autor nacional, sabe? Leia o autor nacional, que vocês vão se surpreender com certeza. E acompanhe a Cevai.